Atualmente, existem várias espécies de rinoceronte. Além dos mais conhecidos rinocerontes africanos, temos espécies que vivem pela Ásia, essas estando bastante ameaçadas de extinção. Junto com outros grandes mamíferos, como os elefantes e os hipopótamos, são animais quase imunes à predação, sendo verdadeiros tanques de guerra. Num passado relativamente distante, existiram certos animais bem parecidos com os rinocerontes, que também viveram na África, extintos há dezenas de milhões de anos. No entanto, esses animais eram na verdade parentes distantes dos elefantes, e ao contrário dos rinocerontes, esse animal tinha chifres bem maiores na cabeça, o que realmente lhe dá uma aparência bem diferente dos animais que vemos hoje em dia. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre o Arsinoitherium. Arsinoitherium é um gênero de mamíferos que viveram no norte da África, em áreas de floresta tropical e na margem de manguezais, cerca de 36 a 27 milhões de anos atrás, durante o final do Eoceno e o início do Oligoceno. Apesar de sua semelhança superficial com os rinocerontes, não são relacionados. Eles são penungulados da extinta ordem Embritopoda, sendo mais relacionados aos elefantes, sirênios e iraxes, e até dos também extintos desmostilianos. Os primeiros achados foram feitos por H.L. Bednall em 1901 na formação Jebel Catrânia, na região de Fayum, no Egito. Em 1902, ele publicou sobre seus achados, nomeando a primeira espécie do gênero como Arsinoitherium zitelli, em homenagem ao paleontólogo alemão Karl Alfred Ritter von Zittel, considerado pioneiro da paleontologia no Egito. O local onde primeiro foi encontrado, o oásis de Fayum, é o único onde foram achados esqueletos quase completos. Há ainda outras espécies, como Arsinoitherium giganteum, que foi descoberta mais recentemente nas terras altas de Shilga, na Etiópia, no ano de 2003. Fragmentos do animal, sendo principalmente dentes, foram encontrados em vários outros países da África e também do Oriente Médio, como na Líbia, Tunísia, Angola, Omã, Arábia Saudita e Quênia. Outros arsinoiterídeos relacionados foram encontrados no sudeste da Europa, incluindo Crivadiaterium na Romênia, e Ipis-Amásia e Paleoamásia na Turquia, além da Mongólia em forma de fragmentos de mandíbulas. O gênero foi nomeado em homenagem a faraó Assino II, da dinastia Ptolomaica do Egito, cujo palácio ficava próximo ao oásis de Fayum, local onde os primeiros fósseis foram encontrados, com seu nome significando Fera de Arsinoe. Esses animais eram bem grandes. No caso da espécie Arsinoitherium zitelli, eram mais ou menos do tamanho de um rinoceronte branco. Os adultos da espécie tinham cerca de 1,75 a 1,80 de altura nos ombros, medindo 3 metros de comprimento, com um peso de cerca de 2,5 toneladas. A outra espécie, Arsinoitherium giganteum, era cerca de 25% maior. A característica mais marcante eram seus enormes chifres no topo da cabeça. Eram 2 pares, um pequeno par acima dos olhos em forma de botão, e o par maior acima do nariz, apontado para frente, que podiam alcançar 75 centímetros de comprimento. Esses chifres eram ocos, parecidos com os dos bois, com um núcleo de osso sólido coberto de queratina, estando presentes em ambos machos e fêmeas. Ao contrário dos chifres dos rinocerontes, que são mais frágeis, os do Arsinoitherium eram bem mais resistentes. Não se sabe com certeza qual era a função deles, talvez com a estrutura oca interna, podendo ter abrigado vasos sanguíneos, que ajudava a resfriar o corpo do animal, ou poderia ser usado para produzir sons. Apesar de parecer um rinoceronte mais chifrudo, eles possuíam características únicas, que tornam os dois animais bem diferentes. O esqueleto do Arsinoitherium era bem robusto, com pernas em formato de coluna, semelhante aos elefantes, o que difere das pernas de um rinoceronte. Outro detalhe importante é sua estrutura óssea. Seus quadris, pés e as características de seu crânio eram mais parecidas com as de um elefante, além de terem uma pele grossa e sem pelos. Os arsinoitherios não eram adaptados para correr, mas provavelmente poderiam fazer isso se necessário. Possuíam um conjunto completo de 44 dentes,
um tipo de dentição primitiva dos mamíferos placentários. O acinoitério vivia em regiões de pântanos coceiros, às margens de manguezais e florestas tropicais úmidas e densas. Apesar disso, ele provavelmente não tinha um estilo de vida semiaquático como os hipopótamos, e era completamente terrestre, sendo capaz de nadar muito bem em águas rasas. Por conta de seu tamanho, precisava de uma boa quantidade de alimento, sendo assim como ele passava boa parte do dia, se alimentando em terra firme. Viviam em pequenos grupos, se movimentando de forma relativamente lenta em ambientes de águas rasas e terrenos úmidos e pantanosos. O acinoitério tinha um tipo especializado de mastigação, em que aplicava pressão constante nos dentes enquanto comia, indicando que ele era um herbívoro que escolhia cuidadosamente o que comer. Com base em sua dentição e estrutura mandibular, sua dieta especializada era possivelmente constituída de folhas e frutas grandes, em vez de gramíneas ou vegetação comum. Essa é outra diferença importante entre o acinoitério e os rinocerontes. Também por causa de seu grande porte, eles não eram caçados pela maioria dos predadores, sendo quase imunes à predação. Mas assim como no caso dos rinocerontes de hoje em dia, os indivíduos jovens e os mais fracos poderiam sim ser caçados, como por exemplo pelos creodontes, carnívoros da época. A formação Jebel Catrane no Egito era uma paisagem composta por florestas tropicais e subtropicais, pântanos, brejos e corpos d'água como lagoas e rios, que escoavam em direção ao antigo Mar de Tétis. Era um ambiente de águas lentas e vegetação aquática abundante. Além de fósseis de Acinoitherium, ela possui também uma grande variedade de outros fósseis. Temos fósseis de antigos animais como tartarugas, crocodilianos, vários peixes e aves aquáticas, e um tipo extinto de vaca marinha. Há também mamíferos como primatas, formas primitivas de elefantes e roedores, além de uma espécie de marsupial. Naquela região também viveram criaturas únicas e estranhas, como os ptolemaídeos, mamíferos misteriosos, que não se tem certeza se eram carnívoros ou não, além de hienodontes, alguns parentes distantes dos hipopótamos e inúmeras espécies de iracoides, incluindo um também tão grande como um rinoceronte. Com o final do Eoceno, houve mudanças climáticas que afetaram o clima quente e úmido. Com isso, houve o desaparecimento das florestas, dando lugar a ambientes mais abertos, como savanas e estepes. Aquela região do norte da África ficou mais tempo a salvo disso. Porém, no Oligoceno Médio, a expansão das gramíneas atingiu também essa área, o que provavelmente foi a causa da extinção do acinoitério. Essas grandes planícies de gramíneas se estabeleceram completamente no Mioceno. Isso também foi o responsável pela extinção de outros grandes mamíferos em outros lugares do mundo, como no caso dos brontotérios e o dinotério.